Olá, sou Natália Aguilar de Lopes, docente da Universidade Federal do ABC e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Ciência Cidadã. Dando continuidade às aulas do curso de extensão Meliponicultura e Ciência Cidadã, hoje falaremos sobre o Protocolo de Ciência Cidadã de monitoramento de atividade de voo de abelhas. Como o Protocolo de Monitoramento de Ninhos é de ciência cidadã, ele procura responder a algumas perguntas científicas que foram definidas pela equipe que planejou o protocolo. Sempre é importante lembrar que quem define as perguntas são os planejadores do protocolo e que, portanto, outras perguntas seriam possíveis dependendo do interesse de quem planejou. No caso do nosso protocolo de monitoramento, pensamos nas seguintes perguntas: as condições ambientais afetam a atividade de voo das abelhas? Quando pensamos em condições ambientais, nos referimos, por exemplo, à temperatura, às condições do céu ou ainda às características da paisagem, ou seja, se o nosso ninho está circundado por uma área urbana ou uma área rural, por exemplo. A outra pergunta é: em qual horário do dia as abelhas ficam mais ativas? E, finalmente, quantas abelhas voltam ao ninho carregando pólen por tempo? Os objetivos do protocolo de monitoramento são monitorar os ninhos por longo prazo. Como estamos iniciando a validação do protocolo de monitoramento, estabelecemos um tempo de 1 ano para a realização de um teste piloto. Verificar a relação entre as condições ambientais e a atividade de voo das abelhas. E, finalmente, verificar a variação na atividade das abelhas ao longo do tempo. Lembrando que, se houvessem outras perguntas de pesquisa, outros objetivos também seriam possíveis. E quais serão, então, as espécies-alvo do nosso protocolo? No nosso protocolo de monitoramento, será dada preferência para ninhos de jataí. Mas por que daremos então preferência para essa espécie de abelha? Em um trabalho publicado em 2016, foi observado que a atividade de voo de jataí era maior no período da tarde em relação ao período da manhã. Então, nós temos com esses dados a possibilidade de testarmos uma hipótese. A nossa hipótese nula seria de que não há diferença na atividade de voo dessas abelhas entre os diferentes horários de aplicação do protocolo, e a nossa hipótese alternativa será a de que há diferença na atividade de voo dessas abelhas dependendo do horário de aplicação do protocolo, sendo maior esta atividade no período da tarde, ou seja, no último horário de aplicação do protocolo. Alternativamente, você pode monitorar abelhas mandaçaia, que possuem aproximadamente 10 milímetros de comprimento, sendo de fácil visualização. Em um trabalho publicado em 2014 no periódico Sociobiology por Oliveira Abreu e colaboradores, observou-se maior atividade de forrageio dessas abelhas entre 13,7 e 29 graus Celsius. Além disso, como podemos ver aqui no gráfico, essas abelhas apresentaram maior atividade de coleta de pólen no meio da manhã, entre 9h30 e 9h50. Aqui no caso, nossa hipótese nula seria a de que não há diferença nas taxas de coleta de pólen em diferentes horários. E a hipótese alternativa seria a de que há diferença nesta taxa, sendo maior entre 9h30 e 9h50. Para que o maior número possível de cientistas cidadãos possa participar do projeto e realizar a aplicação do protocolo, definimos diferentes esquemas de monitoramento. Veja se você se encaixa em algum deles. São basicamente 4 esquemas de monitoramento. Lembrando que os intervalos de horário sugeridos para a realização do protocolo são estes 3, entre 7 e 9 da manhã, entre 11 da manhã e 1 da tarde e entre 3 da tarde e 5 da tarde. Pois bem, no monitoramento do tipo azul, o cientista cidadão realizará o monitoramento em um dia por mês, em um horário definido, dentre os 3 horários sugeridos. Como será realizado apenas um monitoramento por mês, recomendamos que este dia e este horário sejam sempre os mesmos. Por exemplo, se você fizer o primeiro monitoramento no dia 10 de um determinado mês às 11h30,
Procure repetir o monitoramento no dia 10 dos próximos meses, sempre às 11h30. O segundo tipo de monitoramento é o verde. Neste monitoramento, o cientista cidadão realizará a coleta de dados em um dia por mês, nos 3 intervalos de horário sugeridos, totalizando 3 coletas de dados por mês. O terceiro tipo de monitoramento é o vermelho. Neste, o cientista cidadão deverá realizar a coleta de dados em 3 dias diferentes do mês. Por exemplo, sempre no dia 5, no dia 15 e no dia 20. Mas você pode definir outros dias, lembrando de manter estes dias para os meses seguintes. No monitoramento vermelho, a coleta nestes dias deverá ser realizada em um horário dentre os 3 sugeridos definido, totalizando 3 coletas de dados por mês. Finalmente, o monitoramento do tipo amarelo prevê a coleta de dados em 3 dias do mês e nos 3 horários sugeridos em cada um destes dias, totalizando 9 coletas de dados por mês. Independente do esquema de monitoramento que você escolha, a coleta de dados se dará ao longo de um ano. Então vamos recapitular. No monitoramento do tipo azul, a coleta será realizada em um dia por mês, em um horário definido dentre aqueles 3 intervalos sugeridos. No monitoramento do tipo verde, a coleta será realizada em um dia do mês, mas neste dia você deverá repetir a coleta nos 3 intervalos de horário sugeridos. No monitoramento do tipo vermelho, a coleta será realizada em 3 dias diferentes do mês, mas em apenas um horário dentro daqueles 3 intervalos de horário sugeridos. E, finalmente, no monitoramento amarelo, a coleta deverá ser realizada em 3 dias diferentes do mês e nos 3 intervalos de horário sugeridos. E aí, já sabe qual vai ser o seu esquema de monitoramento? Bom, agora que você já aprendeu as bases teóricas do nosso projeto de ciência cidadã de monitoramento de atividade de voo de abelhas, já poderá iniciar a coleta de dados. Espero que você tenha gostado e se sinta motivado ou motivada para executar o protocolo. Mas, para que você entenda como realizar a coleta de dados com qualidade, assista à aula com o passo a passo do protocolo e também a aula com dicas para uma boa coleta de dados. Bons estudos!